Boa noite a todos, está no ar mais uma edição do programa Passos para o Sucesso. É uma enorme satisfação poder mais uma vez estar com você. Eu quero só lembrar você e perguntar, você continua caminhando em direção aos seus objetivos? Quando eu falo de passos para o sucesso, eu falo em trajetória. E você tem que escrever a sua própria trajetória. Eu estava conversando hoje com um grande amigo, Eduardo Colamego, e ele falou justamente isso. As pessoas de grande destaque, elas mereciam uma caneta. Porque essas pessoas, elas escrevem a sua própria história. E isso é passos para o sucesso. Você não pode escrever uma história só olhando para os outros, admirando e batendo palma. Você tem que escrever a sua própria história. E falando em história, escrever histórias, hoje nós temos um convidado especial. Está aqui comigo o jovem falcão, Eduardo Lira. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Augusto. Primeiro, um grande prazer estar aqui com você e obrigado pela oportunidade. O Eduardo é escritor, publicitário, ele já escreveu 2 livros. Dialogando com Lideranças, um livro onde ele entrevista pessoas como Marina Silva, Fernando Collor de Mello, Oscar Niemeyer, Jorge Absandra, Maria Coelho, Zé Disseu. E também um outro projeto, o projeto Jovens Falcões, que é um livro onde ele fala de 11 brasileiros que vão fazer você enxergar o mundo de uma maneira diferente, e faz mesmo, viu? Eu tive o privilégio de ler esse livro e fiquei encantado. Eu fiquei, na verdade, incendiado. Meu coração se encantou com o texto desse livro. E é sobre ele que nós vamos conversar um pouco nessa noite. A minha pergunta, Eduardo, é como nasceu esse projeto Jovens Falcões? Bom, primeiro eu quero parabenizá-lo por esse projeto, dizer que você é também seguramente um jovem falcão, que foi muito bom poder te conhecer. Eu fico muito feliz sempre que vejo jovens que estão empreendendo, estão pensando fora da caixinha, estão tentando fazer coisas diferentes para tentar mudar e melhorar o mundo. Esse livro nasceu, esse projeto nasceu do desejo de causar uma transformação e de não aceitar a sociedade que me construíram. Então, me contaram um dia que eu podia participar do processo de mudança do mundo fazendo aquilo que eu sempre amei, que é escrever. Então eu sempre costumo dizer que cada um tem o seu jeito de mudar o mundo. O Ayrton Senna mudou o mundo pilotando um carro de Fórmula 1, Steve Jobs construindo um iPhone. Então cada um tem o seu jeito. Eu me perguntei qual é o meu jeito. E eu cheguei à conclusão que seria escrevendo histórias de pessoas que do nada chegaram a tudo. E esse lance de você do nada chegar a tudo é muito cativante, é uma parada que inspira muito. E meu público sempre foi o jovem, eu sempre entendi que o jovem é seguramente o grande potencial do mundo e pode ser aquilo que ele quiser. Daí eu decidi que escrever o livro Jovens Falcões e sair viajando o país atrás de jovens que não aceitaram a sua situação de pobreza extrema, mas que decidiram buscar algo novo. Daí eu tive que romper primeiro 2 grandes desafios que eu passei a vida inteira ouvindo de boa parte dos adultos, que o jovem não está criando nada, seja na arte, na cultura, no empreendedorismo, na tecnologia, no ativismo social, mas eu nunca acreditei nisso. E eu sempre tive muita certeza que o jovem é seguramente o grande potencial do mundo e pode ser aquilo que ele quiser. Na época eu ainda trabalhava como estagiário, que eu estava no fim da faculdade, ganhando muito pouco, tive que vender meu tênis, notebook, calça jeans, pegar dinheiro emprestado com outros jovens, montei lá um comitê, saí contando para as pessoas que eu tive uma ideia que podia inspirar milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e que se ele investisse nisso, eles estariam ajudando a mudar o mundo. Então arrumei dinheiro lá com a galera para hospedagem, para comida, comia muito mal, às vezes levava pão assim dentro da mochila, foi uma loucura. E saí viajando o Brasil e por essa viagem eu acabei descobrindo a história de 11 jovens brasileiros que são extremamente inspiradores, que são histórias que estão no meu livro, que vale muito a pena lê-las ou ouvi-las. Quando você lançou esse projeto? Já fazem quanto tempo que você... Esse projeto eu comecei ainda no início do ano passado e eu consegui publicar o livro em novembro do ano passado. Então, faz 1 ano agora o projeto Jovens Falcões. Isso, exatamente. Está completando exatamente 1 ano que nós começamos com essa ideia. E eu acho que seria legal se você me permitisse contar pelo menos umas 2 histórias que estão nesse livro. Primeiro de um cara chamado João Felipe, que quando tinha 13 anos de idade, escreveu o primeiro e-mail da sua vida dizendo assim: o meu nome é João Felipe, eu tenho 13 anos e quero mudar o mundo. E estou convidando vocês para fazer isso junto comigo. E depois disparou esse e-mail para as 100 ONGs e empresas nacionais e internacionais.
Perto de 30 dias depois, ele recebeu resposta de no máximo uma dezena de ONGs dizendo: João, você até que tem grandes ideias, mas é muito novo para mudar o mundo. Se você quiser ajudar, deposita um dinheiro na nossa conta bancária e você terá dado uma grande contribuição para a mudança do mundo. Tipo, deram um chute na cara dele, tentaram esfacelar todos os sonhos que ele tinha. Mas o João desenvolveu uma coisa que todo jovem que tem isso, ele vence. Ele persistiu e não ligou quando chamaram ele de louco. Porque se tem alguém te chamando de louco é porque você está no caminho certo. Se não tem ninguém te chamando de louco, fica preocupado, que você pode estar indo na direção errada. E hoje, por ter perseverado, ele tem 25 anos de idade, trabalha para a Organização das Nações Unidas, a ONU, trabalha para a Unicef, já mudou a vida de milhares de jovens pelo mundo e tem dezenas de projetos instalados ao redor do planeta. Uma outra grande história que está nesse livro, de uma menina chamada Alessandra França, que morava no Rio Grande do Sul com os pais, que eram agricultores. Num período de chuva, eles perderam tudo que tinham. Com o restinho que sobrou, vieram para São Paulo, compraram um terreno, construíram um barraco. A mãe virou costureira, o pai caminhoneiro, ela foi trabalhar numa ONG. Nessa ONG, ela foi crescendo, 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 até que quando completou 22 anos de idade, ela fundou o próprio banco, a banqueira mais jovem da história do país. Mas não é aquele banco com uma visão capitalista, de extrair a riqueza das pessoas. É um banco com a visão de socializar, porque ela investe em projetos de jovens pobres que não teriam como pegar investimento de um banco convencional. E com isso ela tem gerado centenas e centenas de jovens empreendedores em Sorocaba, expandindo essa visão para outras partes do planeta. Que bacana, Eduardo. E realmente, em ouvir essas histórias, você fica incendiado, fica animado. E a minha grande pergunta, Eduardo, é que são brasileiros de diversas áreas. Sim. E você teve que viajar. Como foi essa viagem? Como foi? Quais são as regiões que você foi? Os estados que você foi? Teria como contar 2 ou 3 histórias dessa que você foi atrás dos caras e conseguiu marcar as entrevistas? Falar um pouco desse. Como foi correr atrás dos falcões, né? Bom, foi um trabalho de fôlego, porque uma coisa é você fazer uma entrevista por e-mail, não é? Ou por telefone, outra coisa é você ir até a realidade do cara, até a realidade da pessoa. Então eu fui para Belo Horizonte, fui para Bahia, fui para Sorocaba, fui para o Rio de Janeiro, fiquei em hotel. Quando não tinha hotel, fiquei hospedado na casa de amigo, que de outro amigo, que indicou outro amigo. E foi uma loucura. Então essas tentativas que é importante na vida do jovem, quando ele tem um sonho e que ele decide realizar o sonho dele. Muita gente dá desculpa e diz que não tem grana, mas se a pessoa ficar dizendo que não tem dinheiro e por isso que ela não vai realizar X ou B, ela vai passar a vida inteira dizendo que não tem recurso e nunca vai fazer nada. O maior capital que uma pessoa pode ter é precisamente a capacidade dela de trabalho e de realizar seus próprios objetivos. Então, dizer eu não tenho condição é uma grande desculpa que não vai te levar a lugar nenhum. Eu acho que as pessoas não podem se agarrar em desculpas. Se a gente ficar agarrado em desculpas, vai passar 2 anos e vai ter outras desculpas para a gente se agarrar. Agora, se a gente se desprender das desculpas e ir em busca daquilo que a gente acredita, daqui 2 anos você vai ter uma história. Não importa se é uma história de sucesso ou não. O importante é que seja uma história de tentativa. Que bacana, show de bola. E qual foi o critério, Eduardo, e como foi que você encontrou esses 11 brasileiros? Como foi a sua busca, né? Como foi que você identificou os falcões? Sim, o critério era que a pessoa, ou jovem, deveria ter feito algo que costumeiramente as outras pessoas não fazem. Então, eu tenho um jovem aí nesse livro que se tornou a prefeita mais jovem do estado do Paraná, prefeita eleita com 24 anos de idade, que nasceu numa cidadezinha chamada Jacarezinho, no Paraná, que era feirante e que decidiu sair candidata a prefeita. Disseram que sai candidata a vereadora, ela falou: vereadora não quero, quero prefeita. Saiu batendo de porta em porta, dizendo: meu nome é Tina Tonetti. Imagina se você chamasse Tina Tonetti, estava ferrada. E ela saiu batendo de porta em porta, dizendo: eu quero uma chance, eu quero uma chance, eu quero uma chance. Pela primeira vez na história de Jacarezinho, no Paraná, uma mulher petista, pobre, jovem, loira, corintiana, comunista e feirante foi eleita com 55% dos votos válidos. E agora realiza uma das maiores transformações da história da cidade. Então, a grande condição para entrar nesse livro não é que o jovem precisa ser milionário ou que precisa eventualmente ter rodado o mundo. O grande critério é o jovem não aceitar o seu estado de pobreza. É o jovem não aceitar o mundo que construíram para ele e ser precisamente muito inovador,
ter uma sede por transformação extraordinário, como a própria história de outra garota que está nesse livro, que é a Bel Pace, que nasceu no bairro da Aclimação, em São Paulo, sempre sonhou em estudar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, prestou vestibular, passou, foi para lá, estudou matemática, economia, administração, ciências da computação, ciências eletrônicas, trabalhou na Google, Microsoft, depois foi trabalhar na Uyala, coordenou grupos com apenas 23 anos de idade, fundou a própria empresa, a Lema, escreveu o livro A Menina do Vale, deu 500 mil de acessos na web, agora colocou na versão impressa, está na lista dos mais vendidos. A história dela teve mais de 1 milhão de acessos pelo projeto de geração de valor do Flávio Augusto, fundador da WhatsApp também. Então é isso que os Jovens Falcões quer passar. Essa é a ideia do projeto, Augusto. Provar que todo mundo pode. Provar que não existe essa coisa de que é impossível, de que eu não posso. Eu mesmo, hoje eu acabei me tornando repórter revelação pelo Instituto Itaú Cultural. Tenho 2 livros publicados, um deles, como Augusto falou, tem reportagem com Augusto Cury, com Fernando Moraes, com o ex-presidente Collor de Mello, Marina Silva, Zé Dirceu, Oscar Niemeyer. Acabei de ser aceito pelo Global Shapers, que é um desdobramento do Fórum Econômico Mundial, que seleciona jovens com menos de 30 anos. Mas, até os meus 7 anos de idade, eu morei dentro de um barraco numa favela, nascido em Guarulhos, num bairro chamado Cumbica. Eu me lembro que do lado esquerdo morava um traficante, do lado direito morava um bandido. Então, o problema de nascer na periferia é que você não tem referência, pessoas que você olha e fala, eu quero ser igual a esse sujeito. Eu me lembro que quando eu fui entrevistar um MV Bill lá no Morro do Rio, ele disse, Edu, eu sempre morei no morro, mas eu nunca deixei o morro morar dentro de mim. Então, eu acho que o que as pessoas podem ter de mais precioso é a sua capacidade de acreditar que pode dar a volta por cima e de que pode superar qualquer estado de pobreza e acreditar nos seus sonhos. Todo mundo pode. A mensagem oficial que eu deixo é de que todo mundo pode. Quando realmente você acredita que você pode, a história muda. Aí você começa a trilhar passos para o sucesso. Lindo, 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 lindo ouvir essas palavras, Eduardo. E hoje eu tenho acompanhado os Jovens Falcões e eu vi que vai além de um livro. Na verdade, o Jovens Falcões se tornou um projeto que você implanta. E eu queria saber, ouvir um pouco mais sobre isso. Quantas pessoas você tem atingido? Como é que funciona a implantação desse projeto? Se alguém quiser levar esse projeto para a sua escola, para a sua universidade, para a sua empresa, como funciona, Eduardo? Pode falar para a gente? Sim, claro. O projeto Jovens Falcões, Augusto, é um projeto de juventude que atua dentro das escolas públicas do país. Então, semanalmente, eu acredito que nós chegamos a dialogar com perto de 4 mil jovens dentro das escolas públicas. A nossa meta é entrar na escola e provar que todo jovem pode, como? Trocando referências. A referência do jovem não pode ser o traficante, a referência do jovem pobre não pode ser o usuário de droga, não. Tem outras referências. Ele pode ir muito mais longe do que contaram para ele. Então, nós entramos dentro das escolas e nós apresentamos essas histórias dos Jovens Falcões, de jovens que do nada chegaram realmente a tudo. Qual que é o objetivo? Mostrar um novo universo para esse jovem, mostrar que existem outras possibilidades, que existe uma outra forma de vencer na vida. Com isso nós temos, eu costumo dizer que nós entramos na escola para resgatar a autoestima e a dignidade do jovem, e tem dado muito certo, o resultado tem sido muito grandioso. Então esse movimento tem percorrido todo o país, precisamente escolas públicas, onde a pobreza é extrema, e com muito trabalho nós temos comprovado para o jovem que ele pode. E essa é a meta do projeto Jovens Falcões, é dialogar com o jovem brasileiro. Agora o Jovens Falcões vai ser publicado muito em breve, nós estamos muito felizes por isso, pela editora Novo Século, e com prefácio do Marcelo Taz, contra a capa do publicitário, presidente do Grupo ABC Nizanguanais. E vai ser uma festa gigantesca lá no Shopping Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, com a presença de milhares de jovens. Nós vamos fazer algumas caravanas com escolas públicas, levá-los para dentro do shopping e mostrar para eles, mostrar para esses jovens que existe sim uma chance maior do que eles imaginaram. Que o que disseram para eles a vida inteira, de que eles podiam chegar a A ou B, é muito mentira, que eles podem voar muito mais longe, que eles são falcões e que a vida é uma pista de voo. Mas se você colocar um marciano, como diz o Nizanguanais, nessa pista, ele vai pensar que é um negócio que não liga a nada e não leva a lugar nenhum. A pista só funciona para quem quer voar.
Que show, 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 show. Eu estarei no lançamento do seu livro, eu faço questão. E se alguém quiser entrar em contato, Eduardo, se quiser contactar, solicitar esse projeto, como faz, qual o caminho que a pessoa faz para ter acesso ao projeto Jovens Falcões? Bom, primeiro eu sugiro que curta a nossa página lá no Facebook, chamada Gerando Falcões. E quem quiser conversar com a gente, nos levar para dentro da sua escola, seja escola pública, seja uma escola privada, você pode mandar um e-mail para Aliás, você manda um e-mail para lira com y, liraeduardo@bol.com.br e a gente marca. Vai ser um prazer muito grande poder conversar com os seus jovens, ir na universidade, onde quer que seja, e levar essa ideia de que todo jovem pode. Muito show, show. Parabéns, Eduardo. Quando eu li o seu livro, eu confesso que eu fiquei sentindo falta de uma pessoa. Eu acredito que faltou o seu nome. Quando eu vi realmente isso, a capacidade e a sagacidade que você teve em retirar o sabor da história, que já são boas, mas você conseguiu tirar esse sabor. E eu fiquei, poxa, teria que ter a história dele, né? Ele teria que estar incluso, porque realmente ele também é um jovem falcão. Eu quero lhe parabenizar, deixar aqui os meus créditos. Eu li o livro, fiquei apaixonado. Eu acredito que todo jovem, todo empreendedor, todo líder, ele precisa ler esse livro. Ainda mais, se você é brasileiro, eu digo que, sem medo, você não pode deixar de ficar sem ler os Jovens Falcões. Eduardo, nós nos conhecemos, eu conheci você através de uma página no Facebook chamada Geração de Valor. Nós somos GVs e sou apaixonado pelo GV. E eu queria disseminar, né? Queríamos espalhar essa história do GV. E eu queria que você falasse um pouco, você que desde o início está acompanhando, tem um dos vídeos do Flávio Augusto com você. Queria que você falasse um pouco, incentivasse as pessoas, o que elas vão encontrar nessa página no Facebook, no YouTube, sobre GV. Falar um pouco sobre assim, o que é ser uma geração de valor. É apaixonante, é inspirador. O Flávio, que é o fundador da página e fundador da escola de idiomas, o WhatsApp e o Move, do Grupo Omets. Ele nasceu na periferia do Rio de Janeiro e decidiu abrir a escola de inglês, a WhatsApp. Muita gente desacreditou dele. Ele, com uma capacidade incrível de empreender, com uma visão extraordinária, construiu a WhatsApp, que é uma escola que a cada 5 minutos faz uma nova matrícula, a cada 3 dias abre uma nova unidade, agora em Bogotá, a parceria na China, expande, está patrocinando a Copa do Mundo no Brasil. Então ele construiu essa página chamada Geração de Valor justamente para mostrar para as pessoas que o Brasil vive um momento especial que vale muito a pena empreender. E você que é empreendedor, que ainda não é, mas que sonha ser um dia, começar seu próprio negócio, essa é uma página extraordinária que eu já falei isso para o Flávio, que resgata a autoestima do jovem, que coloca ele para cima e que dá uma nova visão de mundo e que, sobretudo, ensina o jovem a pensar fora da caixinha. Sabe aquele modelo convencional que disseram, você tem que fazer isso, aquilo para chegar ali? Tudo mentira. Existe uma forma de pensar completamente ousada, completamente cheia de paixão e de coragem que te faz chegar muito mais longe. Nessa página, o Flávio Augusto, que é um cara incrível, que a passagem dele pela minha vida me marcou muito, me inspirou e me fez ser muito maior do que eu era. E é um sujeito que vai te ajudar muito nos seus projetos, vale muito a pena participar. Facebook/Geração de Valor. Eu endosso essa ideia, eu sou GV. O bacana dessa página também é que um dia até eu estava conversando com o Eduardo, que está aqui conosco no estúdio, sobre a ideia do que é o empreendedorismo. E o empreendedorismo não é necessariamente só o cara abrir a empresa. Mas eu tenho um colaborador que é empreendedor, a visão do empreendedor vem antes da questão financeira, da questão do ser empresário. Tem empresário que não é empreendedor e existem funcionários que são muito empreendedores. Essa é a ideia que eu acho muito bacana e realmente eu indico também a página Geração de Valor no Facebook. Estamos chegando ao nosso final, Eduardo, e eu quero agora fazer um bate-bola com você, algumas perguntas, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, hoje, o que te inspira? Ou quem te inspira? Pessoas, independente da sua classe social, se for tomado pela ousadia, pela coragem e pela vontade de vencer, eu me inspiro com essa pessoa. Me fala um livro que você indica para quem quer alcançar os seus resultados, alcançar o sucesso.
A Menina do Vale, de Bel Pace, está em todas as livrarias do Brasil, vai te inspirar de uma forma incrível. Tanto a história dela quanto o que ela escreve nesse livro, incrível, incrível, procura. E se você pudesse deixar uma mensagem para todos os ouvintes, todos os telespectadores, uma frase, um lema, você já deixou várias ideias aqui com a gente, muito gostoso. Se você está acompanhando, você pode aproveitar muito. E eu garanto, se você colocar em prática, vai mudar muito. Mas que ideia você passaria, que você diria, Augusto, essa seria o conselho, essa seria a dica, essa seria o que eu falaria de presente para os jovens brasileiros, para as pessoas brasileiras, seria isso? Eu quero me posicionar cada vez mais como um embaixador informal do jovem brasileiro. Hoje no Brasil e muito próximo no mundo. E a mensagem que eu quero dizer é que o povo brasileiro é o mais criativo do mundo. Eu acho muito difícil alguém se comparar ao brasileiro. É uma criatividade incrível. Tem muita gente que bateu a laje de casa, comprou lá meio quilo de orelha de porco, colocou lá, fingiu que era uma feijoada, colocou um pagode, uma música lá, convidou a comunidade e bateu a laje. Com meio salário mínimo, comprou micro-ondas, televisão, carro, tênis, internet para criança, para adolescente fazer pesquisa, sem nada, o brasileiro sem nada, com altas taxas de juros, porque uma coisa é você crescer num país onde os juros é lá embaixo, outra coisa é aqui no Brasil, que os juros é altíssimo, que você tem que trabalhar 10 vezes mais do que um americano, você tem que ser mais inteligente do que o chinês para conseguir crescer na vida. Então o brasileiro é criativo. E esse é o melhor momento para se empreender. Esse é o momento de oportunidade, de crescimento. A Europa quebrou, os Estados Unidos quebraram, está todo mundo querendo investir no Brasil. Por quê? Por causa do brasileiro. Se você for trabalhar com o chinês quer competir com você. Se for trabalhar com o americano quer competir com você. Se você for trabalhar com o brasileiro, ele diz assim, estamos junto e misturado. O brasileiro é incrível, é diferente. Então, sinta-se honrado por ser brasileiro. Ame o seu país, certo? Ame o lugar onde você vive. Empreenda, brilhe, você precisa brilhar, você tem um dom e você tem que mostrá-lo para o mundo. Esse é o momento exato. O ontem não existe mais, o amanhã possivelmente não exista. A hora é agora, chegou, vamos para cima. Show de bola! E esse é um convite a você ser brasileiro, voar e se tornar um falcão. Eu agradeço o Eduardo, curtam a página dele no Facebook, Gerando Falcões. Gerando Falcões. Gerando Falcões no Facebook. Então, procurem, busquem, sigam esse rapaz, vejam, levem para a sua cidade, levem para a sua escola. Acreditem, vai mudar a realidade da sua vida. Você viu pelas palavras dele. É um cara incendiado de paixão. Eu sinto muito orgulho em estar conversando com ele hoje. Eduardo, muito obrigado de paixão por ter aceito o convite. Daqui a pouco estaremos ali numa palestra, Gerando Falcões também. Estarei tendo o prazer de ouvi-lo. Boa noite a todos, obrigado pela sua atenção.